Hoje a gente vai fundo em um evento que deixou muita gente de cabelo em pé. A queda repentina do Bitcoin para US$ 60.000. Foi pânico, foi confusão. Mas afinal, o que aconteceu de verdade? Vamos mergulhar nessa história. Para muita gente, o dia começou exatamente assim, com um mergulho vertiginoso no gráfico. Uma queda que na hora parecia o fim do mundo. Só que por trás dessa vela vermelha gigante existe uma história. Uma história de ganância, de algoritmos e de uma armadilha perfeita. Para a gente entender o que houve, vamos tratar isso aqui como se fosse uma autópsia financeira. A nossa missão é descobrir a causa, a arma do crime e, claro, as consequências dessa queda brusca. Assim, a gente vai desvendar o que realmente estava rolando nos bastidores do mercado. E aqui, ó, já vem a primeira pista e talvez a mais importante de todas. O que pareceu um colapso apocalíptico foi, na verdade, um mecanismo de redefinição. Uma forma, digamos, brutal, mas muito eficiente, do próprio mercado se livrar do excesso de otimismo. Ok, toda investigação começa com um motivo. E nesse caso, o motivo foi a ganância generalizada. Antes da queda, o mercado estava, sabe, perigosamente pesado. E a razão para isso está numa única palavra: alavancagem. Basicamente, é a arte de apostar com mais dinheiro do que se tem na conta. Imagina só, apostar 10, 20 ou até 50 vezes o seu capital. É o tipo de combustível que infla os preços muito rápido, mas que também deixa tudo incrivelmente instável. E o mercado estava, nossa, encharcado desse combustível. O chamado Open Interest, que é o valor total dos contratos em aberto, atingiu níveis recordes. Isso quer dizer que uma quantidade absurda de dinheiro emprestado estava apostando numa única direção, para cima. Com tantos operadores alavancados desse jeito, o mercado se transforma exatamente nisso aí, um barril de pólvora. Deixa de ser um campo de investimento e vira um campo minado. Uma notícia ruim, uma ordem de venda um pouco maior, qualquer coisinha pode acender o pavio. Então, se a alavancagem era o combustível, qual foi a faísca? A resposta, curiosamente, não está num trader humano entrando em pânico, mas sim na frieza de protocolos automatizados de DeFi. A arma do crime, nesse caso, foi o código. O processo é frio e metódico. Em protocolos como a Aave, por exemplo, operadores colocam Bitcoin como garantia para pegar empréstimos. Quando o preço do Bitcoin cai, o valor dessa garantia diminui junto. Se ele atinge um limite crítico, o que eles chamam de fator de saúde, o sistema não pensa duas vezes. E aqui está o ponto crucial. Um contrato inteligente não vai ligar para pedir mais garantias. Ele não tem emoção, não tem pena. Ele simplesmente executa a ordem, vender a garantia a mercado para cobrir a dívida. E essa venda empurra o preço ainda mais para baixo, o que acaba acionando a próxima liquidação e a próxima, num efeito dominó que é devastador. Isso nos leva para o fundo do poço, um momento de estresse máximo, quando o preço bate nos US$ 60.000. E é aqui que o mercado se divide em dois grupos, com comportamentos que são o oposto um do outro. De um lado, o pânico. Investidores de varejo, completamente assustados com a queda, começam a vender com prejuízo para evitar perdas ainda maiores. Do outro lado, a paciência. Instituições, investidores experientes, o tal do dinheiro inteligente, que não enxergam o pânico como um risco, mas sim como uma promoção. Então, no clímax da queda, o que a gente tem é uma tempestade perfeita. Os alavancados são forçados a sair, os stops automáticos disparam para todo lado, e os mãos de alface, como se diz, desistem e vendem no fundo. E quem está lá do outro lado comprando tudo? As baleias, que pacientemente colocaram ordem de compras gigantescas para absorver toda essa venda forçada. E bem quando parecia que o mercado ia continuar sangrando, acontece a reviravolta. A recuperação foi tão rápida e violenta quanto a queda. E o mais irônico de tudo é que ela foi alimentada justamente por aqueles que estavam apostando em mais desastre. Essa frase resume perfeitamente o que é um short squeeze. Vendo aquela queda brutal, muitos operadores abriram posições de venda, os shorts, achando que o preço ia para 50.000 ou até menos. Mal sabiam eles o que estava por vir. O mecanismo é um ciclo vicioso, quase uma armadilha. Para fechar uma posição de venda que está dando prejuízo, o operador é obrigado a comprar o ativo de volta. Com o mercado já leve e sem tantos vendedores, essa nova demanda de compra empurra o preço para cima muito rápido. Isso força ainda mais vendedores a comprar para estancar o prejuízo, criando um ciclo de alta ainda mais forte.
E assim, o caso é encerrado. O que começou como uma queda de pânico se revelou um mecanismo complexo, mas até que previsível, do mercado. Então, no fim das contas, qual é a lição que fica de tudo isso? A conclusão é bem clara. Isso não foi uma falha do Bitcoin em si, mas sim da estrutura de alavancagem que foi construída em volta dele. Foi, na verdade, uma transferência de riqueza brutal, das mãos impacientes e alavancadas para as mãos pacientes e fortes. E foi uma limpeza essencial, que preparou o terreno para um crescimento mais saudável. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se um evento tão assustador pode ser decifrado como um ciclo quase matemático, isso muda a forma como a gente deveria olhar para a volatilidade. Dizem que a história não se repete, mas muitas vezes rima. A questão é, o que faremos quando a próxima rima aparecer no gráfico?